Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de meditar com você a respeito da nossa trajetória aqui e a conclusão desta. O texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, nos ajuda a pensar um pouco sobre isso. Diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo, queridos, dirige essas palavras para Timóteo. Provavelmente essas foram as últimas palavras escritas no final do ministério do apóstolo Paulo, sabendo que ele iria ser derramado como oferta, como ele mesmo diz em outro momento. Ele sabia que os últimos dias dele aqui nessa terra estavam chegando e ele queria deixar ensinamentos para Timóteo, mas também para todos nós. O Espírito Santo nos ministra. E essas são palavras que nos falam sobre a nossa trajetória aqui, sobre a nossa vida aqui. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, primeiramente: combati o bom combate. Ele fala sobre a persistência dele, de lutar diariamente, lutar contra o velho apóstolo Paulo, lutar contra os seus desejos, lutar contra a sua vontade para fazer a vontade de Cristo. Ele fala também sobre o segundo ponto, que é a carreira dele. Ele diz: completei a carreira. Completei a carreira. Ele fala sobre o ministério dele, sobre o chamado dele. Ele recebeu um chamado de pregar aos gentios. E ele assim o fez até os seus últimos dias. Então ele entendeu que ele completou essa carreira, ele completou essa missão. Ele recebeu essa missão do Senhor e ele completou essa missão. E por último, a gente percebe que ele fala sobre guardar a fé. Até o último momento, o apóstolo Paulo cria firmemente em tudo aquilo que ele tinha recebido do Senhor. Esse guardar a fé não é simplesmente guardar a confiança em Deus, mas guardar todos os ensinamentos, guardar tudo aquilo que ele tinha recebido da parte do Senhor. Então, queridos, essas são palavras que nos ensinam muito, que devem nos fazer pensar bastante. Porque nós temos que lutar todos os dias. Nós devemos lutar contra a nossa própria vontade. Devemos lutar, às vezes, por outros também. Devemos lutar pelos familiares, devemos lutar por esposa, por filhos. Devemos lutar para continuar fazendo a vontade de Deus. Também nós devemos cumprir com a nossa carreira. Deus, ele deu um propósito para todos nós. Ele deu um ministério. Todo aquele que recebe Cristo Jesus, ele recebe também o dom da salvação, recebe dom do Espírito Santo para a gente exercer um ministério. E o apóstolo Paulo diz: eu cumpri com a minha carreira, eu encerrei com a minha carreira, eu fui até o final com a minha carreira. Então é muito importante nós pensarmos nisso, porque tem pessoas que hoje em dia elas não têm olhado tanto para essa carreira, não têm buscado finalizar essa carreira, trabalhar para poder concluir essa carreira, tudo aquilo que Deus tem nos dado para poder servir a Ele e fazer a sua vontade. E também, queridos, nós temos percebido muitas pessoas abandonando a fé, abandonando a sua confiança no Senhor e abandonando os ensinamentos do Senhor. Todos os ensinamentos, a doutrina, a sã doutrina, como Ele mesmo ensina, aí da parte do Senhor. Nós precisamos permanecer até o final. Como você tem vivido? Você tem vivido de maneira que, se hoje fosse, ou amanhã, ou esse ano fosse o seu último dia, você ia poder dizer dessa mesma maneira que está combatendo um bom combate, está trabalhando para cumprir com a carreira ou encerrar com a carreira, está guardando a fé até o último momento? É importante pensarmos a respeito disso, porque o apóstolo Paulo, ele seguiu desse mundo e ele cumpriu com a sua carreira. Ele lutou até o último momento e ele guardou a fé. E nós precisamos fazer dessa mesma maneira. A vida dele nos ensina a respeito disso. Ele foi alguém que lutou muito e pregou o cristianismo, lutou para que o evangelho fosse conhecido. E o que você tem feito? O que nós temos feito? Temos realmente lutado? Temos realmente prosseguido na carreira? Temos realmente guardado a fé e feito com que essa fé seja conhecido? É importante nós pensarmos a respeito disso. Quero convidar você a pensar nisso durante esse dia,
durante o seu momento de meditação, a sós, e a orar por isso também, para que o Senhor lhe dê graça, para que o Senhor me dê graça, para que quando o Senhor nos chame, quando chegar a minha vez e a sua vez, nós possamos ter essas palavras na nossa boca, que possamos ter essa certeza também no nosso coração, que lutamos realmente, que nós corremos a carreira nos propósito e que guardamos a fé até o final. Amém, queridos? Que o Senhor nos dê força para poder prosseguir dessa maneira. Vamos orar. Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos porque sabemos que só lutamos porque o Senhor tem nos dado força, tem nos dado ânimo, continua nos dando, ó Deus. Sabemos que temos uma missão para concluir também. Nos ajude, Senhor Deus, a concluir essa missão. Seja como pais, seja como filhos, seja como esposo, como mãe, ó Deus, seja como esposa. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar força para concluir essa carreira e guardar a fé até o final, Senhor. Confiando no Senhor, apegado aos Teus ensinamentos até o final. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.